Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Grow Engenharia e Serviços, empresa capixaba para atender as demandas industriais. Odonto Scan, a maior clínica radiológica do estado do Espírito Santo. Nogram Mármores e Granitos. Papelaria Rainha, onde a majestade é você. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre com a sua presença e a companhia de sempre. Muito obrigado. Estamos vivendo aí, acompanhando os telejornais pelo mundo afora, tanta violência, tanta dor, tanto sofrimento. Mas de mais especial, nós temos presentes, temos acompanhado as dores dos nossos afegãos. O Afeganistão, quanta dor. E muitas vezes temos interrogações, como entender? E muito do que é ser feito lá, ou que se dizem, é em nome de Deus. Que Deus é esse? É um Deus deturpado, a imagem deturpada? O Islã, ele prega e vive isso? Por isso nós, aproveitando também o Papa Francisco nos chama a viver a fraternidade, um diálogo na paz, estamos aqui hoje num diálogo interreligioso. Professor Edebrand, doutor em Ciências da Religião, professor aqui da Universidade Federal no Espírito Santo. E nós temos aqui também o Hadi Khalifa, né, da Líbia, e que mora aqui no Brasil há mais de 30 anos. E obrigado desde já, professor, por estar aqui presente junto a nós. Eu vou bombardear o senhor de questionamentos, mas com o objetivo de querer saber, em momento algum de poder denegrir, mas simplesmente entender uma coisa que a gente não consegue, não é isso, professor? A gente fala do Papa Francisco, mas em 2019 ele assinou aquele documento chamado Fraternidade Humana para a Paz Mundial e a Convivência Comum, junto com o grande imã, um grande líder muçulmano da Arábia, Al-Tayed, que assinaram esse documento. Então, esse momento é um momento assim, muito prazeroso e, ao mesmo tempo, de esperança, de aproximação e diálogo, né, entre duas tradições religiosas muito grandes. O que é a religião islâmica? O que prega? Quem é Alá? E assim por diante. Vamos começar por aí. A religião islâmica ela é baseada em um princípio que chamamos de monoteísmo, né? Então, Deus único, que não tem parceiro, que não tem filho, não tem pai, não tem mãe. Ele é onipresente, onipotente, absolutamente sábio, absolutamente generoso, absolutamente tem, de acordo com os 99 nomes de Allah, né? Então, esses atributos, eles são na forma absoluta. Abraão também é para a religião islâmica, ele é como esse pai, vamos assim dizer? Isso. O pai dos três religiões, judaica e cristã e islâmica, né? Porque ele é o pai do Ismael, o pai do Jacó e o pai do Isaac. E todos esses três são que originam as três maiores religiões do mundo que a gente veja hoje, né? Abraão, que não podia ter filhos, né? E depois Deus deu a promessa de ser filho. Ele tem um filho com uma escrava, com Agar. Né? E de Agar vai sair Ismael. De Ismael, ismaelitas, e aí vão vir um povo árabe. Só que depois vem um filho da promessa com Sarai, com Sara, que será Isaac. Isaac, Jacó as 12 tribos, e aí vem um povo judeu, que depois vem Jesus Cristo, que vem o cristianismo. E tem muita coisa do Alcorão que tem proximidade também com a Bíblia, né, Antigo Testamento. Eu queria, Hadi, destacar uma sura do Alcorão sobre Deus, que eu achei tão lindo na hora que eu estava lendo. Diz o seguinte, Sura 50, número 16. Deus é mais íntimo ao homem que a sua veia jugular. A veia jugular aqui, né? Então ele significa que ele é mais perto e mais próximo que você imagina, até no próprio você, né? De Ismael até Maomé, né? Como se desenvolveu a cultura e a fé islâmica? O profeta Muhammad, que paz de Allah esteja com ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que eu sou mais próximo, até visualmente, com o profeta Abraão. Então, a descendência, o monoteísmo, ela começou com o profeta Abraão.
Então ele que começou esse... e Ismael levou para frente. Então depois, se você veja a linhagem do profeta Muhammad, que paz dela seja com ele, ela vem voltando até chegar ao Ismael. E Ismael chega a Abraão. E Maomé, no caso, o Muhammad, né, é o que vai dar o destaque, o que vai fazer, desenvolver? Qual seria a palavra aí no Isso. caso? Ismael ele foi enviado para aquela região lá, justamente só a região da Arábia Saudita. Então, onde ele ficou em Meca com as tribos que vêm em busca de água. Aí, de repente, eles acham o Agar lá, junto com o filho dela, e se juntando e formaram uma nação naquele lugar. Só que o profeta Muhammad, ele vem enviado para o mundo inteiro, para todos os seres humanos, que vem para levar a mesma mensagem de monoteísmo que o profeta Abraão trouxe e que o filho dele Ismael também trouxe. Maomé, Muhammad, que vai então codificar o Alcorão. Na verdade, ele que recebeu o Corão através do arcanjo Gabriel. Ele, porque na época do depois que Jesus Cristo foi embora, houve 600 anos de diferença. 600 anos depois de Jesus. Isso, aí ficou mais ou menos exatamente 622 anos assim. Então o mundo ficou vazio praticamente. Não tem mais mensagens enviadas por Deus para a Terra. Então naquela região da Arábia Saudita, e a região, né, virou uma coisa assim, digamos que um caos. Porque o pai mata a filha, porque ele vai trazer vergonha para a família, bebida, assalto, um atrás do outro lá, roubo. Não tem, praticamente virou uma terra sem lei. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse ambiente, ele não concorda, não conseguia entender por que esse ser humano chega a esse ponto, né? Aí ele se retira na montanha, às vezes ele fica um mês, às vezes ele fica 3, 4 dias, tentando achar uma inspiração divina para codificar o que está acontecendo e tentar modificar esse quadro negro que o ser humano chegou, né? Há 40 anos ele recebe essa mensagem do Alcorão, que é de 40 até 63 anos de idade do profeta, né? Então a primeira versículos que chegou até ele através do arcanjo Gabriel, ele falou para ele: leia. Ele falou: eu não sei ler. Ele falou: leia. Ele repetiu 3 vezes. Aí depois o profeta entendeu que era para repetir o que ele está dizendo. Ele ficou com medo e ficou com frio. Aí a primeira coisa que ele falou para a esposa dele: me traz uma cobertura, me cobre que tá. Aí ela explicou para ele, ele explicou para ela: eu recebi uma coisa que eu não sei o que é. Uma coisa que estava me dizendo: leia. Aí ela falou para ele: não fica preocupado, porque você nunca fez mal para ninguém, você sempre ajudava os necessitados, você sempre apoiava os fracos, então Deus não vai te decepcionar. O tio dela era um sábio da religião hebraica e religião cristã. Aí ele falou: essa coisa já é o mesmo mensageiro que vem para Moisés. E você pode preparar que seu povo vai expulsar você da cidade, porque ninguém vem com esse código igual isso aqui e fui deixado em paz. Então a mensagem de Alcorão, ela começou mais ou menos desse jeito, né? O Alcorão para o mundo islâmico é o que é a Torá para o mundo judaico e que é a Bíblia, os evangelhos para nós cristãos, né? Por exemplo, agora no Afeganistão eles estão falando de aplicar um sistema jurídico conhecido como Sharia, entendeu? Então tem elementos do Alcorão, mas tem elementos da tradição de Maomé e da própria tradição de alguns sábios do muçulmano. Então a gente
muitas vezes precisa distinguir aquilo que está, né, no Alcorão, no livro sagrado, como está na Bíblia, daquilo que vem na tradição que se formou, né, a lei mais Mas, rígida. Debrandi, acho que se nós pegarmos a história da humanidade, em nome de Deus, ou da interpretação do nome de Deus, seja em qual vertente, em qual religião, muitas atrocidades, muitas em má interpretações, seja de qual for a fonte, aconteceu e acontece. Sim, e aí tem o problema da interpretação é um problema inerente à cultura humana, né? Então, às vezes a interpretação mais radical, por exemplo, o Imam Al-Tayed, ele não concorda com essa interpretação radical, tanto do Alcorão quanto... que é uma interpretação fundamentalista, né? Ele não concorda, ele é contra esse modelo. Então, acho que a gente tem que superar um pouquinho essa visão religiosa, que muitas vezes aparece na mídia, etc., para buscar a fonte mais genuína. O que acontece no Afeganistão? Qual é o problema que está por baixo ali? O Alcorão, ele vem como? Ele vem como livro, o código de conduta e comportamento para todos os seres humanos. Entendeu? Não é específico para fulano ou para ciclano. Por isso que essa questão de interpretação, quando chega essa questão de interpretação, as pessoas acham que não, isso aqui foi revelado para mim. Não, na Bíblia também, professor. No mundo bíblico acontece muito. Para nós cristãos também, tira a Bíblia, a palavra foi para mim. Isso é interessante no mundo e na cultura atual. A questão do fundamentalismo, que é uma interpretação radical, tanto dos textos sagrados quanto da doutrina que se origina ali, é um mal da cultura contemporânea, entendeu? Então, a gente tem que distinguir muito bem, né? Isso que é o fundamentalismo, que encontra no meio cristão, no meio judaico, no meio islâmico. Isso daí você encontra. Que foi a preocupação da Igreja Católica durante muitos anos, séculos, em não deixar na mão popular a palavra de Deus, para a dificuldade, talvez, de conhecimento, interpretação e estudo. Uma das possibilidades. A questão da interpretação da Sagrada Escritura, quer dizer, a gente vai ter a tradução da Bíblia, né, com Martinho Lutero, com os reformadores. E é ali que a Bíblia é colocada a serviço do povo, para a leitura do povo. Eu acho que é um passo importante a leitura que o povo tem, sim, mas é preciso, é preciso um acompanhamento pastoral, um acompanhamento religioso do povo, para que não haja esses exageros, esses radicalismos que não levam a nada. Segundo o Alcorão, o princípio é bem claro. E a tradição do profeta também. Essas que as duas fontes que a gente usa para a interpretação do Alcorão e a tradição do profeta, que chamamos de a Sunna, né? Esses dois, quando você olha o comportamento, a conduta do profeta, você não veja ele uma pessoa agressiva, você não veja ele uma pessoa bravo sempre, você não veja ele explosivo. Ele era uma pessoa assim, quando você fica longe dele, você tem medo dele, mas quando você aproxima, você fala, poxa, esse é um santo. Então, eu não entendo por que hoje o profeta Muhammad, que paz de Allah esteja com ele, diz alguma coisa muito interessante. Aquele que levanta um pedaço de ferro no rosto do outro para terrorizá-lo, ele será aterrorizado no dia do juízo final. Eu vou fazer um questionamento que não é só para a religião islâmica, é para o mundo cristão também. Já que a mensagem é de paz, de não guerra, assim por diante, como entender que pessoas no mundo judaico, no mundo islâmico, usam isso para poder levantar a violência em nome da paz? Como no mundo cristão, né, Debrandi? Aí tem um dado que é muito importante, né, a gente destacar. Na contemporaneidade, principalmente no final do século XX e nesse século, há uma instrumentalização da religião para interesses políticos, para interesses de dominação. E com isso, a religião vai perdendo, né, os seus aspectos
mais elevados e vai se colocando na vala comum dos interesses particulares de dominação, de exploração e de violência. Então, esse grande imã, o Al-Tayed, ele é radicalmente contra qualquer atitude terrorista, nada justifica a violência, entendeu? Então, acho que o caminho religioso muçulmano e o caminho religioso cristão, judaico, é um caminho para a paz. Então, não há lugar, tanto para Allah quanto para Deus, para Javé, seja lá qual for o nome que se dê a Deus, não há lugar para a violência. Tem pessoas assim que estudam, por exemplo, Karl Marx, e ele quer virar mais marxista que Karl Marx. Poxa, você tem que esperar pelo menos a mesma coisa que a gente tem hoje no Islã. Tem pessoas que querem mais muçulmano que o profeta Muhammad. Se o profeta Muhammad não fez essa intolerância, se ele não fez todo esse terror que está espalhado no mundo, como que você chega a esse ponto e colocar isso aqui em nome do profeta, o nome de Allah, né? Por interesse de poder, interesse político, tudo isso aqui, é isso que gera essa questão. E tem que, para eles, as pessoas começam a virar maquiavélicos, sabe? Eles querem o fim justifica os meios. Tem uma instância na cultura da religião, ou seja, cada um ali é independente, faz... Como é que funciona? Se você estudar um pouco a história do Talibã, a história do Talibã ela foi construída pela agência do Serviço Secreto do Paquistão, junto com os Serviços Secretos dos Estados Unidos. Porque para surgiu aquela ideia depois que no começo os Estados Unidos ele estava apoiando o que chamamos de mujahidin, que seria pessoas que hoje em dia a gente chama de Al-Qaeda e as outras turmas, né? E Talibã, porque eles querem expulsar os russos do Afeganistão. Então os Estados Unidos deu maior apoio para eles lá, deu até foguetes assim para derrubar os Talibã, derrubou quase 400 helicópteros dos russos e perderam a guerra e foram embora. Depois que acabou essa fase, aí virou outra coisa, né? Que aí começaram, eles querem aplicar o Sharia, eles querem aplicar o jeito de interpretação deles, como se deveria ser o Islã interpretado, né? Aí que começa o problema do que a gente está hoje vendo. Né? Da política da interpretação do Alcorão é o papel da mulher. Como é que é o lugar da mulher na interpretação sadia, se posso assim dizer, ou não radical? Na época do profeta Muhammad, a gente percebe que ele, os esposos dele viraram professores para ensinar. Ele chama eles de a mãe dos muçulmanos, porque realmente elas que, como eles convivem com o profeta dia a dia, então eles viram uma fonte de conhecimento, uma fonte de comportamento, uma fonte de descrição de conduta para passar para os outros. Então eles viraram professores, os grandes, maiores companheiros do profeta, eles aprendiam com a esposa do profeta. Então por isso que a gente não pode dizer que a mulher não tem papel. Ela na verdade, ela era elevada assim, numa forma de chegar ao ponto de vista de virar uma professora para ensinar os princípios da religião e os caminhos. Por quê? Porque ela conviveu justamente com o profeta todo dia. Aí vem essa turma aqui e começa a discriminar contra a mulher. Maomé tinha quantas mulheres? Então ele casou com... ele teve 9 mulheres. Ave Maria, dava conta disso tudo. Aisha, que ele era o mais nova, mas ele casou com Khadija, que ele tinha 25 e ela tem 40 anos. E as outras esposas que ele tinha, ele casou com judia para dizer que podemos casar com outras pessoas de outros credos, assim. Casou com cristã, que é Maria, que é a Maria no Egito, para dizer que a gente podemos casar com
com a cristão. E a maioria das mulheres, eles eram mais velhas do que ele. E o, Então, e o professor Hadi é casado? Professor Hadi. Não, eu estou conseguindo controlar um. Imagina se Como é que funciona isso na prática? então, tem muita. Eu tive só duas esposas. A primeira era brasileira e a segunda da Líbia. Mas também. simultâneas? Não, eu tenho muita coisa muito engraçada também. Acontece que aí um rapaz tem 2 mulheres, aí eles ficam brigando para ver quem ganha para quem ganha a atenção dele, né? Uhum. Aí ele olhou, fica brigando, ele casou com a terceira. Ave, mano. Agora eles não vão brigar mais. Mas a mulher não pode ter outros maridos, não, né? Não. Aí já há uma discriminação, não há uma certa discriminação? Mas ela pode ter outro marido, se ela divorciar primeiro, casa com outro, né? Professor, resumindo então, quais seriam os princípios do islamismo? No início da conversa, o pastor, o padre Anderson, disse que o princípio do Islã seria assim, monoteísmo, testemunhar que não é Deus além de Allah, e o profeta Muhammad é mensageiro de Allah. E aí tem esses princípios, 5 orações por dia, que o muçulmano deve fazer. Né? E tem o jejum ao mês do Ramadã, que esse é o terceiro. Então, terceiro. E depois você tem um pagar zakat, se tivesse assim, sobrando alguma coisa, uma riqueza que está parada, você tem que pagar uma coisa para recircular a economia, né? E a última, visitar a Meca uma vez na vida, se tivesse condições financeiras e de saúde, né? Acho que é importante dialogar, conhecer a cultura do outro, porque Sim. a gente gira muitos fantasmas, né? E acho que é nosso objetivo. Professor Edebrande, algumas considerações? Sim. Acho que é muito importante, interessante e valioso o estudo da teologia islâmica e o estudo da teologia cristã, católica, etc. Agora, eu acho que o grande passo para a humanidade, que é apontado, né, tanto para católicos quanto por muçulmanos, é o caminho em torno de uma cultura do diálogo, em torno de uma cultura da paz. Portanto, a perspectiva ética hoje se torna um elemento chave para o caminhar da humanidade dentro desse horizonte interreligioso. Não é converter ninguém, acho que é simplesmente conhecer. Acho que esse é o fundamental. Estamos aqui para conhecer. Acho que o papo de padre é isso, é de conhecer não somente a nossa identidade cristã, que é importante, mas no nosso mundo cada vez mais plural, estamos aí bombardeados de muitas informações que a gente não tem conhecimento. Importante dizer que eu me considero como uma pessoa muçulmana privilegiado, porque tenho contato direto com catolicismo e evangélicos também. E quantas pessoas que não têm essa oportunidade de conhecer de perto, porque o que acontece? No mundo islâmico, talvez eles criam um monstro de catolicismo ou de evangélicos, sem ter contato. Então, acho que essa coisa importantíssima nesse diálogo não é, como ele diz, não é para converter ninguém para o islamismo, não. O importante é que a gente conheça o outro. Porque no dia que, por exemplo, eu estou conversando a respeito eu encontro com alguém, estou conversando a respeito de cultura geral. Aí eu falo alguma coisa que pode ofender outra pessoa, porque por falta de conhecimento da religião. Por isso que é importante esse troca de conhecimento. Na cultura islâmica, Jesus Cristo é o quê? É um profeta? É um mensageiro de Deus. É um mensageiro. Não é considerado profeta. É um mensageiro. Um mensageiro de Deus. Um mensageiro. Então a palavra de Jesus Cristo tem uma certa valia, né? Mas a palavra do profeta Maomé, que é inspirada, que essa é mais legitimadora. Eu conheci o Ali, califa, na universidade, num movimento de instalação da Comissão de Direitos Humanos da universidade. E isso para nós é muito caro. E ele, todas as sextas-feiras à tarde, tem um momento de oração na mesquita, que é uma salinha, uma igrejinha, uma capelinha
dentro da universidade, onde todo mundo reza. Então, os estudantes da universidade podem se encontrar lá também e se conhecer. E o Afeganistão, qual é o futuro dele? Depois de 20 anos de sofrimento, eu acredito que talvez eles aprenderam alguma coisa. Eu estou mais... eu estava ouvindo o diálogo entre, por exemplo, Massoud Shah, que seria o filho dos fundadores do Talibã. São 2 ou 3. Um deles seria Massoud Shah. Massoud Shah, ele tem um filho dele hoje, que é da oposição hoje do Talibã. E ele é uma pessoa assim, educada, uma pessoa que tem... E ele falou, eu não aceito que você impor a sua interpretação em cima de meu pensamento. Eu quero que seja esse... quero que o Talibã segue as quatro escolas do Islã, que é suficiente para nós. Não precisamos colocar uma interpretação do Alcorão e interpretação do Islã do Talibã. Ele deixou bem claro, falou que eu estou lutando para que haja uma compreensão da nossa posição, porque eu não quero porque no Alcorão diz, não é imposição quanto à religião. Ele falou que ninguém falou, você tem que virar muçulmano, senão eu vou cortar sua cabeça. Isso aqui não existe. Tudo tem que ser um diálogo, tudo tem que ser, você respeita o meu pensamento, respeita a minha fé, eu respeito a sua fé, e Deus que vai mudar você de um lugar para o outro. Não é nós que forçamos a amar e com força que a gente transforma uma pessoa para outra coisa. Temos Afeganistão, temos periferias, temos sua família, temos violência em todos os lugares, em nome de uma intolerância religiosa, em nome de um não diálogo. Então, que aprendamos, que os talibãs possam aprender a interpretar e ter uma boa vida, que eles possam, rezemos pelo Afeganistão, para que possam encontrar o seu rumo, rezemos pelo mundo, rezemos pela sua família, por cada um de nós, para que possamos vencer os talibãs que existem dentro de cada um de nós, né? Que possamos encontrar ali a verdade que realmente pode nos salvar. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe, até semana que vem.